Alô, muito boa noite, seja bem-vindo no meu canal, fica sempre ligado, porque vai ter muita novidade aqui a partir do meu canal Amor Divino. Hein? Hoje trago o meu tema de hoje quer dizer a perfeição. A perfeição é o tema que eu trago hoje. Agora, se não há lei, então não há justiça. Está a ver como que é? Mas a lei requereu ou a justiça requer uma lei. E a lei, quando é invocada, ela projeta a justiça. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ele não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. Então, a lei propriamente dita não podia salvar. Ela podia somente acusar. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação, ela tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então, ele tinha de receber o devido tratamento. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. E ela tem que projetar morte para a raça humana. E toda a raça humana está sob a pena desta lei. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira nenhum outro remédio para que pudesse algum dia nenhum outro remédio para que pudesse algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecador fosse acertado. E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou grande. Aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que a cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte e a lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sobre a pena da morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por um momento agora, nosso pensamento é olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui, olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Cada homem e mulher e criança está incluindo na pena da morte, de morte pela transgressão de cabeça da raça humana. Adão, pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. Está a ver como que é? E o pecado tem de ser acertado. Então, Deus, em sua grande infinidade e sua grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Então, ele ficou aniquilado e totalmente aniquilado. Não havia maneira ele jamais voltar a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente para sempre separado da presença de Deus. Agora, note este pecado. E como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele e o recurso de
toda a justiça, então não havia nada mais para ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Agora é um quadro escuro. O que temos aqui, mas então se voltamos só um pouquinho e verifiquemos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é o amor, mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então, amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveria padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho, pois Deus viu que era para este filho ser absolutamente, totalmente aniquilado de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinha transgredido sua lei e a pena de sua lei era a morte. Então, o amor de Deus se compadeceu do seu súdito, e quando o amor divino e projetado, a graça soberana produz os objetos do amor. E Deus, por presença, quando ele tanto amou sua raça, ainda sob a penalidade, ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden, isto é, ele substitui uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia o pecado, serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado, e foi o cordeiro morto para manter a vida dos seus súditos. Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiro e cabrito, ovelha, touro e novilha, um morto substitutiva. Mas em toda a grande economia de Deus havia no fundo de sua mente real objetivo por vir, o que seria ele mesmo. Está a ver como que? Então, seria o próprio Deus ser como substituto para era sobra do rei objetivo que estava por vir. E o real objetivo que estava por vir era seu filho ungido, unigênito. Todos os cordeiros que morreram era apenas uma sombra. É uma sombra e apenas ao lado negativo de um objeto. E eles apenas falavam da vida do Carvalho. Agora, para termos um quadro disto, vamos abrir em nossa Bíblia, no livro de Hebreu, e tomar aqui o que Paulo, o grande apóstolo, está falando, tentando separar estas coisas para nós. No capítulo 10 do livro de Hebreu, nós lemos assim: e como ama a palavra é a verdade, e gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles, e terei de prestar contas. Então, se eu trouxe isto da palavra, então não serei culpado, porque a palavra é Deus, é responsável por sua palavra. Nós vimos tanto hoje de evangelista e assim por diante, construindo em torno de personalidade. Isso é uma vergonha. E descobrimos aos irmãos da igreja, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. Se você ainda não notou, toda a
congregação pegaria aquele espírito, se ele é um pouquinho emotivo ou sucede a cabeça ou alguma coisinha estranha. Bem, toda a igreja adotará isso. E chegamos hoje em nossa igreja moderna. O ponto de ser só sensações e coisinhas assim, isto criou tanto confusão, mas, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que devíamos estar na palavra, é hoje. Veja você, eu deixaria me apresentar num julgamento e saber que teve alguma pequena inconstância. Tenho um level peculiar e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus, e isso produz a verdade. Então, nesta grande oportunidade, esta noite, gostaria de ler da eterna palavra de Deus. Agora nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, mas a lei nunca poderia tirar o pecado. Como já disse no passado, ela era apenas um carcereiro. Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito, mas não tinha remédio para libertá-lo. Ela o punha na loja de penhor, mas não havia renditor para tirá-lo com ela. Mas agora note Hebreu no capítulo 10, e quando lemos, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Lembre-se, era a sombra de uma imagem por vir. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formado a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Note das coisas. A imagem exata das coisas, nunca pelo menos sacrifício que continuamente se oferece, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Agora, Deus no princípio requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse, sendo-vos perfeito como Deus que está no céu e é perfeito, e a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perder isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse, sendo perfeito, exatamente como Deus no céu é perfeito. E a Bíblia disse que a lei nunca poderia com seus sacrifícios aperfeiçoar os que se chegam. Então, a lei não poderia aperfeiçoar coisas alguma. Ela era somente um indicador. Este sacrifício feito a cada ano nunca poderia aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei ou guardará das leis ou sob a sombra poderia ser perfeito. Versículo 2, de maneira teria deixado de se oferecer. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tenha de morrer por mim. Se houve uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema. Ainda assim você está perdido, nada pode fazê-lo. Unir-se à igreja, ritual, cerimônias, batista, ordem das igrejas, eleitoral, decrendo, fazendo
todas estas coisas, de nada valeria. Você está perdido, você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é o pecador sob condenação, e não há maneira em você mesmo ou em algum crendo ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é o pecador, e a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em pecado, em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque é então culpado quando o outro, na presença de Deus. Arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quando o mais baixo bêbado da cidade não pôde expiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei, quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para altar. Digamos, se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele traria um cordinho. Mas agora, a pessoa sempre agora é perdoada através do sangue de Jesus Cristo automático. Vamos orar para fecharmos o meu tema de hoje. Ó Pai, Jesus Cristo está no céu, nos perdoa nossos pecados. Pai, já chega de nós sermos incrédulos. Pai, nos transforma a nossa vida dia a cada dia para que o seu nome seja glorificado. Pai, nos induz no caminho certo. Todo o poder das trevas pedimos que caia embaixo da terra, feitiçaria, macumba, inveja, vício, tudo cai embaixo da terra, renova nossos corações, e a todos que estão nos escutar neste momento, Pai, ajuda cada um que está sendo padecido com enfermidade, doença, sombra da morte, inveja, tudo isso aí seja condenado no teu sangue, Pai Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir o tema 2. O tema 2 é perfeição. Perfeição é o que um cristão deve chegar, deve fazer. A lei não salva a pessoa, mas sim, quem salva é a graça. Nós estamos no tempo da graça. A graça e a lei não podem trabalhar junto. É visto que cada tempo Deus tem sua forma de como trabalhar. Então, visto que no tempo de Moisés, Jesus Cristo, Deus era adorado através dos 10 mandamentos. E agora tudo é graça através do sangue de Jesus, que é o Cordeiro. A lei e a graça não vão trabalhar junto. Agora estamos no tempo da graça. A graça é que está em poder. Quando um cliente é tomado com a graça, com o sangue de Jesus, dentro do coração, transforma-se sozinho. Ele já não vai ter desejo das coisas do mundo. Muito obrigado. Ajuda e clique um sininho no meu canal para meu canal crescer. Não fica para trás, sempre fica ligado no meu canal. Estou pedindo uma ajuda, sinceramente, clique um sininho para esse meu canal crescer. Muito obrigado, fui, até próxima oportunidade. Aqui é Henrique João Manuel.